O mundo dos videogames atrai cada vez mais interessados e vem abrindo o leque para suas imensas possibilidades. Tanto que recentemente a Microsoft fez a maior aquisição de sua história para contar com uma das gigantes dos games. Mas por que a gigante fez um movimento tão ousado? A bola da vez foi a produtora de videogames Activision Blizzard. A empresa surgiu da junção de duas gigantes dos games, a Activision e a Blizzard, duas empresas que foram adquiridas ao longo do tempo pelo grupo francês Vivendi, que formou um conglomerado que está em vias de ser ainda maior. Para ser mais preciso, a história da gigante começa em 1979 na cidade de Santa Mônica, Califórnia, quando foi lançada a Activision, um projeto de 5 amigos que visava criar cartuchos para o videogame da época, o Atari. Apesar da simplicidade, principalmente quando comparado com os jogos atuais, o Atari foi um enorme sucesso na época e uma espécie de precursor para os demais videogames que viriam anos depois. E assim como houve a evolução dos consoles, a Activision, poucos anos depois, passou a produzir jogos para os consoles da fabricante Sega, uma das grandes expoentes da época. Só que o grande salto da empresa se deu principalmente a partir dos anos 90, quando ela decidiu colocar grande parte de suas fichas no desenvolvimento de jogos para computadores pessoais. Assim como ela, várias empresas enxergavam que o computador pessoal poderia ser muito mais que um dispositivo de trabalho e que ali estava a porta para infinitas possibilidades. Principalmente pois as máquinas ficavam cada vez mais potentes em um curto espaço de tempo e proporcionalmente cada vez mais baratas. Dessa forma, à medida que o computador pessoal se popularizava nos lares, era possível aproveitar essa onda e persuadir crianças, adolescentes e jovens a adquirirem e instalarem os jogos da produtora nas máquinas que já estavam sendo compradas por seus pais. E abria-se assim uma enorme janela de possibilidades, e uma febre que a empresa pegaria carona. Em paralelo, em 1991, enquanto a Activision procurava formas de conquistar esse novo mercado, outra empresa surgia na Califórnia, chamada Silicon and Synapse. Fundada pelos amigos Alan Adham, Michael Mulhern e Frank Pierce, a empresa era especializada em transformar jogos já existentes em uma prática conhecida como porting. Anos antes, os três amigos já haviam trabalhado em diferentes desenvolvedoras e conheciam bastante sobre a indústria de games. Ainda assim, os primeiros grandes sucessos da produtora foram a partir de jogos originais, como por exemplo o jogo Rock'n'Roll Racing, que ganhou versões diferentes ao longo do tempo. E à medida que o mundo da computação passava por uma grande transformação, chamando a atenção de vários investidores e interessados, o mercado de games também foi beneficiado. Dessa forma, com um imenso sucesso principalmente nos Estados Unidos, a produtora foi comprada em 1994 por uma empresa de softwares educacionais chamada Davidson & Associates. E após alguns meses, os novos donos decidiram renomear a empresa para Blizzard, nome com o qual ela ganharia o mundo anos depois. E foi sob o novo comando que a produtora começou a trabalhar naquele que seria o seu sucesso definitivo e o alicerce para as décadas seguintes, o jogo Warcraft. Sua primeira versão, chamada Orcs and Humans, misturava elementos dos livros de RPG, como o imensamente popular na época Dungeons and Dragons, e também de obras clássicas, como os livros Senhor dos Anéis e O Hobbit de J.R.R. Tolkien. E foi a capacidade dos desenvolvedores de transportar o imaginário dos leitores e jogadores para o mundo digital que fez do jogo uma franquia de sucesso, com várias sequências anos depois. Com o caixa encorpado, a Blizzard tinha autonomia para fazer suas próprias escolhas e até adquirir outras desenvolvedoras. E foi dessa forma que a produtora comprou a Condor Games, uma pequena empresa que trabalhava em um projeto que deu origem à segunda grande franquia da história da Blizzard, o jogo Diablo. Conjuntamente com o segundo volume da série Warcraft, Diablo foi um grande acerto da empresa, e os dois títulos foram os pilares para a nova aposta da empresa, que envolvia algo que estava muito popular nos Estados Unidos na época, a internet.
Com o intuito de manter os jogadores engajados e jogando o jogo pelo maior tempo possível, a empresa investiu na criação de uma plataforma online para que vários jogadores pudessem jogar em um mesmo espaço digital. Surgia assim a Battle.net, uma das primeiras plataformas para jogos multiplayer online de grande sucesso no mundo. Contudo, para atender a demanda cada vez maior, a empresa precisava pagar taxas elevadas para os principais provedores e servidores da época, como a American Online, por exemplo. E para custear a taxa e encontrar uma forma de monetizar a plataforma, a Blizzard passou a cobrar uma taxa fixa dos jogadores com direito à jogabilidade ilimitada. Uma estratégia que em pouco tempo se provou muito acertada, já que além de pagar os custos da empreitada, também se tornava bastante lucrativa para a produtora. E além do sucesso, ao navegar na criação de um novo nicho de mercado, em 1998, a empresa também lançou outros sucessos, como o primeiro jogo da franquia StarCraft. E o sucesso das iniciativas foi tão grande que somente o departamento online teve crescimento de 800% naquele ano. Pouco tempo depois, mais dois grandes sucessos foram os lançamentos de Warcraft 3 e principalmente Diablo 2, que foi o jogo mais vendido da história em sua estreia, com mais de 1 milhão de cópias vendidas em apenas 2 semanas. Porém, apesar do sucesso de vendas, a Blizzard foi influenciada pelas diferentes vendas de sua empresa mãe, que trocou de dono por várias vezes até sua venda definitiva para o grupo francês Vivendi em 1998. E enquanto a Blizzard se mantinha no topo dos jogos para PC, a Activision mesclava sua atuação tanto no PC quanto nos consoles. E ao final da década de 90, a empresa começou a desenvolver jogos de alta qualidade, como o jogo Tony Hawk Pro Skater, uma febre entre os jogadores da época. Mas foi a partir do ano 2000 que as empresas de videogames teriam seus grandes saltos, especialmente com a popularização das conexões de internet com banda larga e do desenvolvimento técnico dos processadores e placas de vídeo para as máquinas e também para os consoles. Outro fator importante é que o mercado de consumidores de videogames aumentava cada vez mais, principalmente porque a geração de primeiros jogadores já estava na vida adulta, mas sem deixar de lado completamente os videogames. E ao mesmo tempo, chegava uma nova geração de jogadores, o que aumentava bastante o público das empresas. E foi nesse boom que a Activision lançou aquele que é talvez o seu maior sucesso, o jogo Call of Duty, que se tornou uma franquia de enorme sucesso com jogadores em múltiplas plataformas. Outro grande acerto da empresa foi o lançamento da franquia Guitar Hero, que conseguiu conquistar também públicos que não se interessavam por temáticas como batalhas e RPGs. Em paralelo, enquanto a Activision se popularizava por jogos de alta qualidade em diferentes temas, a Blizzard revolucionou o mercado com o lançamento das chamadas MOBAs, as arenas de batalha multiplayer, que conseguiram conquistar adeptos em todo o mundo que conseguem interagir entre si simultaneamente através do servidor da empresa. O principal expoente desse novo ramo foi novamente a franquia Warcraft, mas dessa vez sob a roupagem World of Warcraft, que foi lançado em 2004 e foi o título mais vendido no mundo em 2005 e 2006. Com atualizações constantes, o jogo se tornou uma febre e foi responsável por desbravar novos mercados, principalmente no Oriente. Em 2008, a franquia contava com 10 milhões de usuários, sendo metade deles da Ásia, com especial adesão na Coreia do Sul e na China. E foi no mesmo ano que a Vivendi decidiu realizar uma fusão com a Activision, dando origem à Activision Blizzard, uma nova empresa que em 2009 já registrava receita superior a 6,6 bilhões de dólares. E o poderio da empresa aumentou ainda mais com o lançamento da franquia Overwatch em 2016, e também de diversos títulos que colocaram a nova empresa em outro ramo, o de jogos para smartphone, uma nova aposta que colocava os jogos nos bolsos das pessoas em qualquer hora e em qualquer lugar. E além de desenvolver seus próprios jogos, a gigante dos games
também adquiriu várias produtoras e franquias de sucesso. Uma das grandes aquisições foi a produtora de games para celular King, responsável pelo popular jogo Candy Crush, em uma transação avaliada em 5,9 bilhões de dólares. E com esse portfólio, a Activision Blizzard se tornou uma das maiores empresas do ramo, com atuação forte nos consoles, PCs e smartphones, com usuários de diferentes sexos, idades e classes sociais. E o melhor, com diferentes estratégias de monetização. Além das vendas das licenças e dos games em si, a empresa também fatura com a assinatura das plataformas online e também com a venda de itens e acessórios dentro dos jogos. A título de exemplo, no jogo Candy Crush, é possível comprar ferramentas para que se possa ganhar as partidas com mais facilidade. E existem milhares de outras possibilidades nos jogos da empresa. E em meio a sucessos e faturamentos bilionários ano a ano, a gigante conquistou o carinho e o reconhecimento de uma legião de fãs e a atenção de milhões de pessoas. E onde tem a atenção das pessoas, existem muitas possibilidades. Tanto que em janeiro de 2022, a Microsoft decidiu fazer a maior aquisição de sua história para contar com a Activision Blizzard em seu portfólio. Uma operação com valor aproximado de 70 bilhões de dólares e que faz com que a Microsoft hoje seja a terceira maior fabricante de games, atrás apenas da chinesa Tencent e da japonesa Sony. Além da sinergia existente entre os títulos da produtora e as plataformas Microsoft, como o console Xbox e o sistema operacional Windows, há expectativa de que a empresa de Bill Gates utilize o know-how da produtora para criar algumas das soluções que irão surgir com a chegada do metaverso, grande aposta das Big Techs atualmente. E a ideia é misturar realidade com o mundo digital, em uma nova experiência que promete transformar todas as relações que conhecemos hoje, desde a interação entre pessoas até o comércio e a prestação de serviços, o que faz com que, para muitos, essa aquisição tenha sido um pequeno passo perto das imensas possibilidades que estão por vir. Será que a aposta da Microsoft vai se provar correta? Compartilhe a sua opinião conosco nos comentários. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, Passo a Passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!